Fala, meu povo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra vocês. Hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, um assunto que cai até com uma certa frequência aí, nas provas no Enem. Enfim, hoje já vamos falar sobre o feudalismo, ok, pessoal? Vamos falar sobre o feudalismo. Só pegar aqui o marca-texto. Falar sobre o feudalismo é um assunto importantíssimo, né? Assunto inicial do sétimo ano do ensino fundamental, ok? E também um dos assuntos abordados aí entre a primeira série e a segunda série do ensino médio, beleza? Então, para começar, vamos dividir aí o feudalismo entre duas fases. Nós vamos ter aí o início do feudalismo, o ápice do feudalismo, vamos chamar de alta Idade Média, né? E, digamos assim, o finalzinho será a baixa Idade Média. Então, a fase inicial alta, decadência, a baixa Idade Média, ok? A alta Idade Média vai do século V até o século X, e aí a baixa Idade Média, os anos finais do século XI até o século XV. Né? Existem inúmeros documentários, filmes, vixe, tem livro, tem muita coisa, romances que foram feitos baseados aí nesse período, ok, pessoal? Então o feudalismo é um assunto muito comum para nós. E tá aqui um conceito do que seria ele: um sistema político, né, econômico e social. Então observe, pessoal, que o feudalismo ele vai mudar a conjuntura do que nós tínhamos no mundo antigo. Então nós tínhamos aí no mundo antigo o Império Romano, grandes impérios, aquele sistema ali escravocrata, né, as legiões e tudo mais, e Roma, e vem o feudalismo e quebra tudo. Então nós tínhamos muito comércio na época de Roma, grandes cidades, um grande império. Chega no feudalismo, tudo isso vai praticamente se acabar. Okay? Então ele não mudou só a política, mas também mudou a economia, também mudou o dia a dia das pessoas. Então por isso que a gente chama de um sistema político, econômico e social. Então ele mudou a sociedade, né, em vários aspectos, que predominou na Idade Média. Né? A Idade Média aí está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, do século V ao século XV. Né? Então aqui o século V até o século XV, período aí da nossa querida Idade Média, beleza? Baseava-se em relações civis de produção. Então aqui nós não vamos ter praticamente comércio. O comércio vai ser bem pífio, ok? As relações aqui vai ser eu trabalhar para você, eu ser o seu servo, né? Você ser o meu senhor, então vou ter que trabalhar para você, pagar as minhas obrigações, pagar o meu serviço, todos os meus impostos. Então ao longo dessa aula, nós vamos ver tudo que acontecia nessa relação entre senhor e servos, que era muito forte nesse período, e ainda tinha a pitadinha do controle cultural que a Igreja Católica exercia naquele período, beleza? Ó, como foi que o feudalismo surgiu? Então aqui a gente vai ver as origens, ok? As origens do feudalismo. Começou tudo com as invasões bárbaras. Né? No final do Império Romano no finalzinho, meu povo, era só corrupção, né? Crise econômica, crise de abastecimento, um império gigantesco, não tinha como você manter as fronteiras resguardadas. E o que é que vai acontecer? Povos bárbaros, né, fugindo de um outro povo bárbaro, dos hunos, entram dentro do território dos romanos. Em 476 o Império Romano ele vai cair. Né? O Droaco, rei dos Hérulos, vai depor o último imperador. E ali o Império Romano ele vai se fragmentar. As famílias ricas que tinham terras, o que elas vão fazer? Vão fugir para suas propriedades, para suas fazendas. E os servos que não tinham terra iam atrás dessas pessoas ricas para pedir: ei, deixa eu morar aí. O que é que o senhor fazia? Deixa você morar, mas você vai ter que trabalhar para mim. E nessa junção aí das pessoas irem para a fazenda, e lá estabelecer uma relação de senhor e servos, é aí que vai surgir o feudalismo. Feudalismo que vem da palavra feudo, né, que quer dizer terra, né, basicamente. Então, as invasões dos bárbaros ao Império Romano é o que marca o pontapé inicial aí para o surgimento dessa nova configuração, ok? Que é o feudalismo. Quem eram os bárbaros, Bruno? Povos que viviam além das fronteiras, né, do Império Romano. Ah, Bruno, bárbaro não é quem é mais educado, não. Não. Você podia ser o cara mais
legal do mundo em etiqueta. Não era romano, não falava latim, morava fora das fronteiras romanas, você era um bárbaro, ok? Então, bárbaro era todo aquele que não tinha a cultura romana, beleza? A situação agravou-se aí no século IV, quando os germanos migraram para o interior do Império Romano. Isso aqui eu já falei, né? Fugindo dos hunos. Os hunos sabiam lutar, né? Tinha um arco e flecha em cima de cavalo e tudo mais. Povo valente, nojento que só eles. E aí, em 476, o que é que acontece? O Império Romano ele se desintegra, ok? Então é o marco histórico. De 476 até 1453, vamos ter aí a Idade Média, ok? Então, ó, o feudalismo ele é uma junção de características, né? Tanto dos romanos como dos bárbaros. Então, o feudalismo, essa sociedade feudal, como o Império Romano estava ali, chegou os bárbaros, as culturas ficaram misturadas. Então, na formação do Império Romano, nós temos aí características romanas, na formação do feudalismo, perdão, nós temos aí contribuições romanas e contribuições dos povos bárbaros. Quais foram as contribuições dos romanos? A vila romana, né? Os senhores romanos fugiam das cidades, foram para suas fazendas, foram para os seus latifúndios no campo, né? Dando origem aos feudos, aos primeiros feudos. Até já citei isso. Tinha o colonato, né? As pessoas que não tinham para onde ir, não tinham posses, não tinham terras, o que eles faziam? Foram buscar proteção e trabalho nas terras dos grandes senhores, ok? E aí, para utilizar essas terras, vinha uma ruma de impostos, deveriam ser de metade do que produziam o proprietário, mas não só isso, eles tinham que pagar uma carrada de coisa, beleza? E as contribuições dos bárbaros, né? A atividade deles era a agricultura, né? E a pilhagem também, ok? Quem aqui nunca assistiu séries, Vikings, séries que retratam a vida dos bárbaros, eles tinham uma vida agropastoril, mas também não só isso, viviam também muitas guerras e de pilhar também. Então, a agricultura era a atividade básica desse povo. Contribuição deles aí o comitatus, ok? Que é o juramento, né? O guerreiro jurava defender o seu chefe, eles tinham muito esse negócio de honra, né? Isso era algo muito forte entre os povos bárbaros. Tinha o benefício, né? Que era a recompensa, terminava as batalhas, né? Pilhamos todo isso aqui, vamos dividir entre os guerreiros, né? A recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obterem algumas conquistas. Então você pega aqui essas 5 características aqui, bota num liquidificador, faz o balaio de gato e vai dar o feudalismo, né? Ó, durante o feudalismo as leis elas serão consuetudinárias, né? Porque em Roma, preste atenção, em Roma já existia leis escritas, né? Mas quando você chega no feudalismo, que se junta com os bárbaros não tinham escrita. Eles tinham o costume de passar as leis através da oralidade, passando os costumes, né, de pai para filho e tudo mais. E isso vai se firmar dentro do feudalismo. Né? Dentro do feudalismo, as tradições, a cultura, as normas serão passadas muitas vezes através da oralidade. Nessa palavra fé aqui, consuetudinária, nada mais é do que leis que não estão escritas, elas são passadas através dos costumes. Leis não precisam necessariamente estar num papel ou serem sancionadas ou promulgadas. Os costumes transformam-se nas leis. Ó, aqui são as 3 partes de um feudo. Nós temos o manso senhorial, as terras onde os senhores andam. Só lembrar aqui, só prestar atenção nessa parte aqui. Manso senhorial, senhores. Se o manso senhorial é a parte dos senhores, o manso servo, é a parte onde os servos viviam e podiam fazer suas plantações. Aqui eram as plantações dos senhores. E o manso comunal era a parte comum a todos. Comunal, comum a todos. Né? Tanto senhores como servos podiam frequentar. Era um bosque, um rio. Né? Todo mundo podia dar um passeiozinho no bosque, passear com a sua bela amada. Então nós temos esses 3 pedaços aí do feudo. Alguns livros vão chamar de terras. Então, terras senhoriais, terras civis, terras comunais. Isso varia de livro para livro, não vai dificultar em nada, ok?
Vamos agora aqui para ver como era a sociedade deles, como era a organização social, né, lá no feudo. Então nós temos aqui, vamos traçar aqui uma pirâmide para ficar melhor para vocês. Temos aqui a pirâmide, ok? Vamos dividi-la aqui em 3 partes. E assim fica melhor da gente entender como era a sociedade. Então a sociedade dela era estamental, essa palavra aqui é bem interessante. Estamental quer dizer, pessoal, que não tem alternativa de você mudar de classe. Você nasceu numa classe, você vai morrer numa classe. Você nasceu nobre, vai morrer nobre. Você nasceu servo, mesmo que enrique, você vai continuar sendo um servo, ok? A nobreza era formada pelos filhos dos nobres. Então nessas duas classes aqui existia relação. Mas a relação dos servos com as outras duas era apenas comercial e trabalhista, ok? Então, no topo da pirâmide, mandando, né, na elite lá, e que era a menor parcela da sociedade, nós temos o clero, né, representantes da igreja, tinham um enorme prestígio. A igreja controlava a cultura, a educação, a ciência, as artes, tinha um controle muito forte nesse período. Abaixo da igreja, a nobreza, né? Aí vem os senhores feudais, né, os reis, seus familiares, os soldados, enfim. Responsável pela segurança, né, composta principalmente pelos senhores feudais. E na base dessa pirâmide, nós temos a maior parte da população, né, que eram os servos, trabalhavam e produziam as riquezas que o clero e a nobreza usavam. Aqui nós temos uma representação aqui. Existe até um historiador, não estou lembrado do nome, que ele falava: o clero reza, a nobreza luta e os servos trabalham. Né? Para vocês entenderem melhor aí como é que rolava a relação essas 3 classes. O clero ora, está lá na igreja, a nobreza guerreia, né? Protege o feudo, e os servos estão lá trabalhando nas plantações. Ó. Aqui vamos ver as obrigações pagas pelos servos. Todas as obrigações, todos os tributos eram obrigados a pagar isso aqui, ok? Primeiro deles era a covéia. Trabalho gratuito, preste atenção nas ignorâncias. Trabalho gratuito dos servos na agricultura. Ou seja, você tinha que trabalhar. Uma parte do seu serviço não era só para você, não. Você tinha que trabalhar para o seu senhor. Né? Muitas vezes vão precisar fazer um açude, uma ponte, um muro, você tem que trabalhar de graça. Quando é para as coisas do seu feudo, você é obrigado a trabalhar de graça. Ai, Bruno, eu não vou trabalhar não. Vai ser expulso. O senhor feudal vem e lhe expulsa. Tem a banalidade também, né? Imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo. Então, você está trabalhando na terra de alguém, né, e lhe cedeu aquele pedacinho de terra para você plantar. Aí você não tem dinheiro para comprar enxada. Os servos não tinham dinheiro para comprar enxada, foice, moinho, arado, essas coisas. Então o que é que vai acontecer? Você tem que pagar para o senhor para usar as ferramentas dele para plantar para ele. Então você vê como era um negócio pesado. Então a banalidade era o imposto sobre os objetos, né, as ferramentas. Tinha a talha, a porcentagem quase sempre a metade entregue. Tudo que você produzia, né, lá no manso servil, a metade você tinha que dar para o seu senhor. Tinha a mão morta, essa mão morta que era o mais sacana. Né? Era o imposto pago pela morte do chefe da família. Então eu estou lá com meus pais, minhas irmãs, nós estamos trabalhando, o meu pai falece. Se a gente quiser continuar nas terras, nós temos que pagar um imposto. Porque quando o chefe da família morria, a família corria o risco de ser expulsa. Né? Só não era expulsa quando você pagava esse imposto aqui, a famosa mão morta. Ok? Também tinha a captação, imposto anual, né, pago individualmente ao senhor feudal, né, dando com produção, de acordo com a produção. Ok? Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar. Então vamos entrar na batalha contra o feudo. O feudo está roubando nossas vaquinhas. Está roubando? Então vamos lá e vamos guerrear. Então além dos cavaleiros, os servos também eram obrigados a entrar no meio das guerras, ok? E também de dar hospitalidade ao seu senhor. Então, quando o senhor feudal chegava lá na sua casa, você tinha que puxar a cadeira, um sofá, né, para botar as pernas, um cafezinho, um chá, ligar o ventilador, tinha que adular, senão, se desagradasse, você podia perder a sua casinha, ok? Ó,
Saindo um pouco da vida dos servos, a gente entra na vida da nobreza, né? A gente descobre que a relação que existia na nobreza, ou seja, na classe do meio, era a famosa suzerania e vassalagem. No que consistia isso? Muitas vezes, pessoal, o nobre ele tinha esse território aqui, mas ele só plantava e produzia nessa parte aqui com X. O que ele vai fazer com todo o resto do seu território? Muitas vezes o nobre dividia o seu território, né, em lotes e doava ou arrendava essas terras a outros nobres com menos condições, para que esses nobres tomassem de conta das suas terras. O nobre que recebia a terra, nós chamávamos de vassalo. E o nobre que cede a terra, nós chamamos de suzerano. Então, suzerano é o que dá e o vassalo é o que recebe. Okay? Então, suzerano era o nobre que doava um benefício, ou seja, um benefício, a terra, a outro nobre. E aí tinha toda uma cerimônia para ter passar essa posse da terra do suzerano para o vassalo. Tinha uma cerimônia com o papa, com todo mundo, com vela, com espada, era uma frescura medonha, né? Então, se o suzerano era o que doa a terra, quem é que recebe? O vassalo. Então, o vassalo era o nobre que recebia o benefício, ou seja, a terra, e fazia um juramento de fidelidade ao seu suzerano. Ok, pessoal? Então, no mais, sobre o feudalismo, é isso aqui. Forte abraço.